Pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. Agora a gente vai gravar algumas reuniões onde o cliente deixar a gente gravar sem tirar dados sensíveis dele, né? Sem falar dados sensíveis dele. E para inaugurar essa nova brincadeira com vocês aqui, o objetivo é que ajude o pessoal a fazer reuniões de Zabbix, de outros serviços que a gente faz no JLCP. Hoje especificamente a gente vai falar de Zabbix. E para inaugurar essa ideia, hoje a gente está numa reunião na Atual IT. Bruno, Denis, Paulo. Uma empresa de tecnologia, a gente vai falar um pouco mais sobre isso. Então a gente vai tentar conduzir uma reunião normalmente esquecendo essas câmeras aqui, mas a ideia é que vocês peguem como é que é o dia a dia do meu time e eu de fazer reunião em clientes, tá? Então o cliente deixar a gente gravar, a gente vai gravar. E se vocês gostarem e tiverem outros feedbacks, por favor, passe para nós que a gente vai fazer de tudo para melhorar essas gravações. Bom, Denis e Bruno, primeiramente, muito obrigado pela disponibilidade, pela call e por abrir a Atual para a gente testar a nossa gravação e compartilhar com quem quer empreender, com quem que é freelancer, quem está começando a empresa ou quem já tem uma empresa como você, de como conduz uma reunião para falar com o cliente, né? Bom, para começar, a gente tem um mini escopo aqui do que eles querem monitorar nos Zabbix, né? Essa é uma empresa de TI, acho que melhor que eu falar, o Bruno vai dar um briefing da empresa, né? Que é exatamente como a gente fala numa reunião no dia a dia, né? Deixa o cliente falar primeiro, entender as dores dele, para depois a gente vir com o conhecimento de Zabbix e discutir com quem opera e discutir com quem opera e gerencia também, para a gente pegar cada ponto que eles falarem e oferecer o melhor cenário para eles. Bruno, pode falar um pouco rapidamente da Atual, depois a gente vai entrar no nível de Zabbix a fundo aí. Legal, obrigado aí pela oportunidade. A Atual é uma empresa aí que já tem 2020 agora, quase 20 anos de mercado, e aí a gente atua principalmente nesse segmento aí da área de tecnologia, direcionamento tecnológico, agregando sempre vários serviços aí, e desde de startups de empresas, até mesmo a parte de helpdesk, continuidade de negócio e principalmente monitoramento, que cada dia mais a demanda tem aumentado em relação a isso daí, né? Aqui estou com o meu sócio, o Denis, e o Bruno Lopes e o Paulo aí, que nos auxilia também nessa parte, principalmente de NOC/SOC, que é uma área bem crítica para os negócios de hoje em dia. E aí a gente agora buscou, já tem alguns anos que a gente vem buscando agregar mais funções, mais tecnologia para facilitar e ganhar escala numa parte de monitoramento e dando cada vez mais segurança tanto para os clientes em relação ao negócio deles, como para a gente na entregabilidade do que a gente oferece para ele, tentando sempre, óbvio, tentar chegar perto do state of the art, né, do ideal. Obviamente a gente sabe que isso é muito difícil em TI. A gente sabe que essa área tem um ponto temperamental, que tem dia que tá bom, dia que tá ruim, mas eu acho que a gente tá com o norte muito bem definido e agora buscando a parceria aí com a JLCP para que a gente possa agregar ainda mais tecnologia, mais controle sobre esses processos e que as duas empresas possam crescer juntas aí. Legal. Nesse sentido. Então acho que a principal ideia é ter um Zabbix principal central, né? E aí cada cliente vai ter um proxy encaminhando pro central e tudo mais, né? Não tem necessidade de subir um servidor pro cliente, só quando ele pedir, mas não tem necessidade, não tem problema. Exatamente isso central. Que a gente queria até entender como que vai funcionar a plataforma. Por quê? Hoje qual que é a nossa ideia? Dentro de todos os clientes a gente tem uma infraestrutura, eu acho que vamos generalizar para facilitar o processo, que é meio padrão em todo o escritório. Sim. Ele tem um firewall com links de internet, ele tem switches que fazem a distribuição desses itens. Após os switches nós temos as partes de servidores que carregam toda a infraestrutura da empresa. Aliado a isso, aí começam as variáveis dentro do sistema. Alguns clientes possuem NAS para poder fazer backup desses servidores. Nós temos às vezes questões de impressora, principalmente também a parte de no-break, VPN, com integração com outros escritórios e hoje por esse mundo ele cada dia agregar mais tecnologia e mais complexibilidade, vamos falar assim, porque de certa forma não somente a Atual, mas todo mundo está querendo agregar mais tecnologia para poder melhorar.
a gente tem encarado esse desafio de como a gente vai conseguir monitorar isso de uma forma central. Obviamente eu não estou falando da gente monitorar uma empresa atual, hoje tem N empresas, tem vários clientes de vários segmentos, mas que todos têm mais ou menos o mesmo DNA, que é essa infraestrutura padrão. E quando a gente fala dessa infraestrutura padrão, óbvio que o cenário ideal seria o quê? Um servidor em nuvem está enxergando tudo de todos esses clientes e não está reportando. Sim. Mas aí vem uma dúvida nossa, como que é feito a captura dessas informações para alimentar os Zabbix nessa questão de monitoramento? O servidor central na nuvem, eu acho que ele vai ser o concentrador. Isso. Mas esse concentrador, ele recebe as informações dos clientes como? Legal. Lembrando que a gente tem um cenário bem particular, que temos clientes com ambientes bem complexos e bem completos, que a gente consegue, numa necessidade, montar um servidor interno pequeno para envio dessas informações, como temos clientes, às vezes, que nem tem servidores. Bom, como que funcionaria isso aí? Acho que vocês não usam nada de proxy, já usam alguma coisa? Não, proxy não. Então beleza, então vai ter um servidor central, seja na Azure, seja na AWS ou na Google, ou interno no começo, né? Mas como vocês têm os créditos lá, vocês podem usar o Azure. E aí eu subo uma central lá e em cada cliente eu ponho um proxy. Um proxy dos Zabbix. Uma central lá no servidor na Azure, né? E aí pensando em crescimento, a gente pode subir 3 servidores, um banco, um front e um server, tá? Ou subir um só e usar Docker, né? Se vocês já usarem Docker, a gente dá um treinamento de Docker, porque o Docker vai fazer ficar mais barato, mais fácil de gerenciar e mais seguro, tudo isso, né? Ou, né? Então, S3, né? Os 3 servidores, beleza? Isso está feito, matou ali o ambiente servidor de infraestrutura lá. Aí, nos clientes, ideal, um proxy, uma VMzinha, tudo mais. Aí, somente o proxy sai para a internet, né? E alimenta o Zabbix Server. Exatamente. Que aí é uma regra de apontamento criar, direto. Por exemplo, um dashboard para cada cliente. Esse é o ponto. Essa é a ideia. Então, no final do resultado, qual vai ser? Cada cliente vai ter seu acesso no Grafana, que é no Grafana lá, e aí cada um vai ter seu acesso, só vai ver o seu ambiente. Aí a gente pode criar um padrão para todos os clientes, só que tem que ver se não muda muito um para o outro. Um template. Se mudar, como se fosse um template, e aí a gente aplica para todos os clientes. Aí o cliente que pedir coisas mais detalhes, chegar no nível a mais, igual eu te falei, de fazer o drill down. Cara, o que é o negócio do cliente? É um RP tal, o que depende para funcionar? Tudo isso aqui por baixo. Ele vai clicando e vai fazendo drill down. Cada vez Exato. Mais. Eu acho que assim, todo mundo tem que fazer o quê? O monitoramento numa empresa de TI como o nosso vai ajudar principalmente o time a ser proativo e não ter mais chamados e dar um dashboard para o cliente. Esse é o principal, porque às vezes você cobra ali um golinho a mais do cliente para fazer isso. Agora, lá na frente, quando ele pede para fazer mais coisas, para ele entrar no nível de negócio, aí o Zabbix se torna um negócio. Exatamente. Não ajuda. Então ele vai ajudar vocês, apoiar vocês com tudo, dar um dado para o cliente, dar um dashboard para ele, mas quando ele vê que ele pode pegar mais, ele vai pedir mais, e aí você pode falar, não, mais isso é mais X mil reais por mês. É como se fosse aquela questão do licenciamento. Tem a licença basic, tem a licença intermediária e a top. A basic a gente está pondo no preço. Isso. Se o cara quiser intermediária vai ser X, se ele quiser... E aí quando o cara quiser mais coisa, a gente vai no nível e monitora mais coisa, vai levar mais coisa para o cliente. Conforme, por quê? Para desenvolver mais coisa, entrar no nível dele tem que sentar, entender com ele, como é que faz, como é que monitora, como é que coleta. As personalização. Personalização custa caro. Porque justamente a nossa ideia é justamente essa. E aí agora vai vir um desafio muito interessante para montar o dashboard da atual. Por quê? O dashboard do cliente, ou o mapa do cliente, de certa forma é simples. Na visão gerencial do dashboard, por quê? Ele vai avaliar a estrutura dele, então ele vai ter ali um mapa de interconexão dos equipamentos dele, as coisas dele, então isso é muito simples. Sim. E aí vem um desafio, eu preciso ter na atual um dashboard desses, vou dar um exemplo, 100 clientes, em que eu consiga ter em uma única tela uma visão global disso, e consiga ter o alerta, o cockpit de operacionalidade a gente pode criar uns quadradinhos do Grafana lá, em cada cliente, e quando cai qualquer um dos alarmes do cliente fica vermelho. Você clica, ele pode ir fazendo um drill down até chegar onde você quer com o cliente. Isso dá um pouco mais de trabalho, mas é o ideal. Se não, o básico eu tenho um quadradinho de cada cliente, cada quadradinho é um cliente. Ficou vermelho, tem algum problema no cliente.
Aí eu entro naquele dashboard do cliente para ver o que está alarmado. dá um pouco mais, é isso. Aí no nível de alarme, entendeu? Os alarmes são mais simples. Aí o futuro seria pôr tudo que tem do cliente lá no dashboard dele. Então vai ter um, aí depois vai chamar o do próprio cliente, depois vai indo. Ou fazer um básico ali só de alarmes. Mas o cockpit geral dele vai ter todos os clientes, quando cair um fica vermelho. Pronto. Me parece isso tem que ser bem planejado no começo para você não ter retrabalho lá na frente. É isso aí. Então saber onde você quer chegar para começar. Planejamento de um projeto Zabbix, seja de um projeto pequeno ou principalmente um projeto grande, planejamento é mais importante que a execução. Porque depois, senão, o retrabalho é gigantesco. Por isso que todo mundo, quando não é empresa de TI, tem que estar envolvido, as áreas têm que estar envolvidas. Porque eu faço nós fazemos os 3, aí vai apresentar para quem vai usar, não gostou. Ou nós fazemos apresenta para o diretor da empresa, para o dono, não gostei. Então, ele tem que estar alinhado desde o começo para ver onde ele quer chegar. Exato. O que o cliente quer ver, o que o cliente quer ver, o que ele quer ver. Entendeu? Vamos fazer por etapas? Tudo bem, vamos fazer o arroz com feijão, depois fazer filé mignon. E vai indo, mas o básico tem que estar. Até o básico tem que estar alinhado. Por exemplo, isso que eles fizeram aqui. O que vai coletar de cada um? Isso muita gente não faz. Cara, o que tem hoje montado no teu servidor do Windows? Não sei. Que ela não sabe. Cara, CPU, disco, memória, todas essas coisas, os itens que estão coletando, quais são? Quais são os thresholds? Outro problema que a gente vê muito, cara. Chega 100 e-mail dos alarmes. Do alarme. Aí o cara vai falar que a ferramenta tá errada. Não. A ferramenta é lá pra você configurar. Você tem que falar pra ela que se você quer receber esses 100 e-mails, se acontecer isso. Do jeito que tá jogado, sem dependência, por exemplo, caiu o proxy do cliente. Tudo embaixo vai cair. Se não configurar. Então, se o cliente tem 50 host devices, sei lá o que, vai dar 50 alarmes, mas 50 e-mails. É o falso positivo. Então, por isso que o planejamento, até o falso positivo evita. Então, é uma coisa que a gente vai fazer aqui, vai trabalhar sobre isso, sobre alinhar tudo do que, como vai ser feito esses porque a gente, nesse caso aí, a gente colocou tópicos sobre alguns segmentos. Eu acho que o que você usou de exemplo é o que a gente está seguindo. É justamente fazer o arroz com feijão. Depois a gente prepara a proteína. Aumentando, né? Aumentar a complexidade com a demanda. E aí, nesse sentido, obviamente, a gente colocou aí alguns itens, como, por exemplo, parte de links de internet, disponibilidade, latência, consumo, perda de pacotes está ocorrendo, justamente porque, além disso, a gente vai ter que colocar os thresholds que a gente quer que isso seja a métrica. Porque baseado no threshold, a gente vai planejar para quem que vai enviar. Sim. Vai enviar para o time de operação, vai abrir chamado no sistema de chamado lá, que eu já esqueci o nome. Vai fazer uma ligação para a operação, vai ter um aplicativo, vai entregar nível de resposta para o cliente, vai fazer tudo isso. Só que para azeitar tudo isso, tem que estar tudo configurado, tudo ajeitado. O que a gente falou, criar um primeiro template. Exato. E esse é o nosso ganho de escala. Exato. E em cima desse depois vem a parte de personalização. Exato. Mas se ele tiver mal feito o template e a nossa origem, ou a gente vai ter que mudar tudo no futuro. A base está errada, o prédio vai cair. Exato. Então vamos evoluindo por partes. Essa parte do proxy interno, ele normalmente é uma VMware dentro de qualquer host, seja VMware ou Hyper-V. Aí você pegou um ponto. Tem clientes que não tem como criar essa máquina virtual. E aí? Plano A, mais horrível. Sai todo mundo para a internet. Péssimo. Mas ok, SMMP aberto, agente aberto, SMMP é passivo, então os hábitos que vai buscar, vai ter que abrir a porta do cliente. Mas até então, hoje a gente, com o nível de firewall que a gente tem nos clientes, a gente consegue fazer liberações de N portas específicas para um IP fixo. Consegue. Então a gente, de certa forma, torna ainda seguro a abertura direta. Aí uma outra opção que alguns clientes amigos fazem, Raspberry Pi, o logo da atual, tá aqui o monitoramento. Toma. Como serviço. Pode cair tudo do ambiente dele, menos o link, mas cair todos os servidores que o proxy vai estar de pena falando que caiu. Quanto tem ideia do que... Uns R$200, R$300, né? E aí se for pra fora comprar, e aí não é todo mundo, onde não puder usar, mas muita gente pega os computadorzinhos, Raspberry ou Cubiboard, tem outros aí. Isso é interessante porque às vezes se eu coloco isso dentro de um servidor hosteado dentro do meu cliente, que compartilha com uma operação dele e esse host morre, eu não vou saber se é um falso positivo ou se de fato a infra. Eu tendo esse hardware segmentado, eu consigo ter. Muita gente faz isso, muita empresa de TI faz isso. Padroniza, faz isso que é legal. Dá pra vender como serviço também, dá pra ganhar dinheiro em cima disso. Exato. Aí, além dos seus clientes, você pode oferecer os ARIs como serviço, sem ser o cliente. Ele pode ser na porta de entrada
da atual e a do cliente que não tem nada. Ele ia entregar um monitoramento bem avançado. Falar, ó, Bigão, você faz mais coisa? Faço, cuido da infra, cuido de cloud, cuido do serviço de e-mail, cuido de file. Ah, vamos marcar uma call? O cara já viu o trampo ali na ideia do monitoramento bem gera bacana. lead, né? Gera lead, gera oportunidade. Pô, super interessante, legal. Isso é legal. Bom, o que mais tem de dúvida sobre, além de arquitetura? E Então, a hora de reporte disso? Como que a gente trataria um relatório? Por exemplo, o cara quer ver Ele gostou da pergunta. um incidente. O cara quer ver, você pode usar isso via Grafana. Agora, o cara quer extrair isso no e-mail dele só desenvolvendo. Os hábitos não tem nada disso. Nem Reporte. Não. Não Aí vai gerar nenhum tipo de reporte. Nativamente, não. Legal. E aí a pergunta que vem. Dado que a gente tem um template que, por mais que a gente pegue e saia do nível básico para um nível avançado, porque se a gente sair do nível básico para o avançado, a gente obviamente, como a gente disse, vira negócio, vira um plus, vira cobrança. Num nível básico, a gente conseguiria, em cima desse template básico, já criar um modelo de report, já para que fique agregado a esse template que vai ser replicado em N clientes? Então, isso tem que ser desenvolvido. Aí a gente pode ver. Vamos do básico e ir avançando. Básico. Pegar as métricas do template, igual ele falou, extrair um CSV e vocês usarem o CSV como quiser. No Excel, no Power BI, no Microsoft. O CSV a gente pode manipular de N formas. Primeiro, mais fácil de todos. Tá. Segundo, conectar os hábitos, por exemplo, num Power BI. É um pouco mais complexo, tem que desenvolver e tudo mais. Server, ele fala. Não, eu iria um pouco até antes. Talvez você... Eu não sei como que seria feito isso, tá? Mas eu estou olhando do lado gerencial da demanda da informação. Um PDF. Com o modelo default daquele reporte com, por exemplo, logo atual. Morreu. Dá pra fazer. Você diz isso para extrair o CSV. Se eu trabalhar esse CSV com o Power BI, aí eu Mas posso aí fazer qual isso. é a complexidade com um CSV, por exemplo? Não, é simples. Aí é um código que vai fazer isso. Porque se você fizer um PDF bem feito, você pode usar o Jasper Reports. Aí não precisa muito de desenvolvimento, é mais simples, uma API, vocês ouviram falar. É um negócio que conecta via API e você gera relatório para um monte de coisa. Mas ele mantém o histórico. A dúvida é, eu vou conseguir extrair esse histórico. Os hábitos sim, mantém histórico. Os hábitos é o histórico. Aí a pergunta, ele é Por cíclico exemplo, eu ou tenho um ele cliente é... hoje como que tem funciona? que cair no link, uma vez por dia ele cai esse link. Eu vou conseguir puxar esse histórico dos incidentes. E qual é o histórico que é Aí, armazenado? na hora que a gente começar o projeto, a gente vai falar qual o tempo que a gente quer de história. Entendi. Tá. Aí existem dois tempos, History e Trend. Qual é a diferença? History é a cada coleta. Então, a gente pôs lá que vai coletar o link a cada 5 minutos. Então, 5. Aí tem um Trend. O Trend é de 1 em 1 hora. Então, de 1 em 1 hora, os hábitos que você vai lá, pegar o dado do History e transformar esse dado no mínimo, no valor, no mínimo, no médio e no máximo. Tá. Então eu tenho esse History e Trend. Então, geralmente o pessoal usa History menor, porque quanto maior o tempo, mais menor disso que eu vou usar. Né? Então, eu uso o History menor e uso fecha no o Trend dia. menor. Exato. Pode fechar num dia, por exemplo. Entendi. Mas daí a gente discute quando começar um requisito quando a gente fala em projeto. Sobre o relatório, quando a gente tem o JSP Reports, podemos fazer um simples script para extrair CSV e trabalhar. Certo. Agora, quando eu trabalho, a gente tem também um nível de relatório no PDF, só que aí tem uma camada, um servidor só para isso, é código. Ainda as APIs não lançou nada nativamente para extrair, pegar e mandar para o cliente. Não, perfeito, porque Aí a gente vai brincando e estendendo as possibilidades. eu acho super interessante a gente ter essa visão super completa e Saber onde complexa vai chegar. do que ele nos permite monitorar e nos trazer as informações em tempo real. Mas, ok, isso é mais ou menos eu ter uma câmera ali para monitorar o ambiente. Outra coisa é eu poder falar, pô, mas alguém quebrou aquela impressora. Quem quebrou? E aí eu preciso do relatório, porque eu preciso extrair essa informação. Então entenda que no nosso desenho básico que a gente vai iniciar, a gente precisa ter o mínimo do reporte, da camada básica. Dali para frente, o que for ser agregado, a gente já entende, já subentende que isso vai ter que ter um custo adicional. Mas eu acho que nessa nossa parceria, nesse pacote básico, a gente tem que ter um report ali que pode ser inclusive automatizado a cada semana, a cada 15 dias. Aí o pessoal do Nokia aí, só que eles podem nos dizer melhor. Mas a ideia é que faça essa extração periodicamente. Até uma diferença de conceito que vocês estavam falando agora, que é monitoramento e gerenciamento, que as pessoas às vezes costumam confundir.
Eu acho que os Zabbix têm um conceito de monitoramento, né? Não necessariamente de gerenciamento. Porque o gerenciamento a gente consegue ter todo o Interagir. histórico e interação. O histórico você tem nos hábitos. Sim, então, mas você tem interação. A interação, tanto para a resolução do problema dentro do próprio Zabbix, Dá pra fazer? que dá para fazer, então. mas é um nível que aí a gente talvez tenha que Sim. subir um degrau. degrau. Mas eu acho que hoje o nosso principal, a nossa principal dor é conseguir ter isso de uma forma, primeiro, efetiva. Sim. E que a gente consiga abrir isso para o cliente poder ter também. Então, se o cliente, eu queria ter ideia, a atual fala que monitora, mas a atual monitora o que e como? A gente consegue, com esse projeto junto a vocês, demonstrar ao cliente que, olha, nós não estamos brincando, tá aqui, a gente está olhando para você. Só que, ao mesmo tempo desse segmento, por exemplo, nós temos clientes do mercado financeiro em que eles são auditados e eles precisam receber relatórios em que comprovem N ações ou N cases. Tudo evidência. Evidência, basicamente evidência. E aí o que eu quero dizer é, já que a gente está buscando os Zabbix para que isso seja, para que isso funcione de forma autônoma e funcional, seria meio que, ao meu ver, para ganho de escala, seria meio estúpido da nossa parte a gente transformar essa parte de report numa coisa manual. Sim. Então a ideia seria automatizar isso por trás, seja, de verdade eu acredito que a parte de CSV, eu falo porque eu trabalho muito com CSV de extração de nuvem, você sabe que os reportes de nuvem não são muito simples, mas se tem a possibilidade de uso de uma outra solução em paralela casada que já me dá um report, não digo em PDF, mas alguma coisa mais palpável, mais simples e automatizada, por mais que isso talvez demande um custo ou não dá para fazer agora de primeira instância, mas talvez a gente dilua isso em 3 meses, sei lá. Sim. É algo que a gente consiga para que a gente possa ter esse nosso arroz com feijão. Porque justamente o que você falou, eu acredito, principalmente conhecendo um pouco dos nossos clientes, que com certeza esse pacote intermediário e avançado a gente vai chegar. Com certeza, em muitos deles. Mas aí a gente precisa primeiro provar para eles em que isso é funcional, é seguro, entendeu? E é confiável, porque eles têm muito essa dúvida sobre tudo isso. E aí entram quesitos aí que hoje a gente é muito cobrado. Tem muito chamado que a gente chama, que são chamados que pode ser até inclusive sentimental da pessoa do dia. A internet está lenta. O que está lento? Está lento mesmo? É a pessoa que aquele dia está mais ansiosa, quer uma resposta mais rápida? É verdade. E isso, através dessas métricas, a gente consegue virar para ele e falar, cara, seu link estava sem latência, sem perda de pacotes, 100% disponível, então é percepção sua. Ou o site que você está acessando que está com algum problema de performance, mas aí a gente não consegue monitorar tudo que todo mundo acessa. A gente precisa ter métrica, né? A gente hoje, se você não tiver nada mensurando tudo isso, ou pelo menos que você tenha instantaneamente ou até um histórico, você fica vendido. Quando chega uma pergunta, é só a palavra contra dela. E aí o cliente nessa hora sempre tem razão. Tem um ponto aqui que tá tranquilo o escopo, aí a gente tem aqui só o RAID. Os servidores físicos todos têm um iDRAC da vida, ou alguma coisa para monitorar. Os mais antigos sempre têm algum tipo de iDRAC, tá? A grande sacada, que é justamente uma das dores que a gente sofre aqui, que é monitorar o servidor, espaço em disco, consumo de processamento, memória. Acho que isso é meio que arroz com feijão nesse patamar. Só que eu acho que um grande diferencial nosso que a gente tem que começar a olhar é essa questão do monitoramento do RAID. Físico. Muitas vezes a gente tem um problema de uma fan que está falha. Sim. Às vezes a gente tem um disco que está... A grande maioria é Dell. A grande maioria é Dell. Se não é Dell, é HP. Então a gente tem uma boa linha aí. Tem servidores Lenovo também, alguma coisinha de IBM. Mas assim, nenhum servidor montado, que é aquele que a gente fala que é o Highlander. A gente precisa descobrir. E aí... Além de tudo isso, uma outra parte que seria super interessante também, que aí eu não sei se isso já é simples ou é mais complexo, a gente tem hoje sim a parte de monitoramento de patches, né? Atualizações de Windows, de Office e outros aplicativos. Mas a gente não tem um monitoramento ativo sobre a questão de atualização de drivers de hardware. Então, por exemplo, a Dell hoje tem aquele software, né, que eu não lembro como que chama, o System Manager da Dell, que você...
Não. De desktop é o sistema. Não, de atualização, gente. Não o do... O suporte assist. Que você rodando o suporte assist da Dell na sua máquina, ele consegue te trazer o quê? Ele faz uma leitura em cima do seu hardware e fala, você tem esses drivers desatualizados. Para desktop, isso eu entendo, nem é o caminho dos Zabbix para isso. Mas quando a gente fala principalmente de firewall, que tem vira e mexe, estão lançando novas versões de firmware, servidores, as mesmas coisas, firmware de DRAC, BIOS. Existe como a gente implantar nos Zabbix esse monitoramento? Porque você teria que ter um contato com o distribuidor para... Mas, por exemplo, eu acho que no da Dell, que tem aquele... Tem um agente dele lá no servidor que você pode instalar no Windows e ele começa a pegar a métrica do hardware do manager lá da Dell. E lá tem as versões do firmware. E aí a gente pode ver quando lançar uma nova, comparar e alarmar. Isso é certeza que dá pra fazer. Tem o RMM. Dá uma fuçadinha que dá pra fazer sim, cara. Legal. Aí essas impressoras aqui tem SNMP, né, para pegar os a maioria delas tem SNMP. Ou web, que a gente faz um get na web e pega o dado. Perfeito. Aí o único ponto que a gente tem que ver é os mapas, né? Exato. Isso aqui é uma coisa que dá muito trabalho, mas vocês já viram nossos trabalhos no site, fica muito bonito, só que dá muito trabalho. Então a gente pode ensinar para vocês as possibilidades de como fazer um layout da atual, entendeu? E desenvolver devagar com isso. Mas uma dica, como grande parte dos nossos clientes que são gigantes, a infraestrutura muda muito. Sim, então se eu desenhar a infraestrutura dele hoje, à noite quando tem um pico, teve scale na AWS, já não é mais aquela topologia. Não, perfeito, mas eu acho que essa questão do mapa, pelo menos eu acho que para os nossos clientes, entenda que acho que 99% das pessoas que procuram Zabbix que vão usufruir disso diretamente, que é no caso a gente está falando do nosso cliente final, ele não tem muita noção do que é aquilo que está ali. Ele gosta de ver o que? Aquele mapa bonito e verde. Isso. Que é o que eu falo que está tudo em ordem. É uma boa coisa para eles e vocês resolverem. Mapa dos Zabbix ou Grafana? Qual a diferença? Porque eu, por mapa exemplo... do Zabbix, você usa os recursos do Zabbix, você faz os desenhos dele lá. Você pega como se fosse um Visio. Como se fosse um Visio. Exato. Perfeito. Grafana são gráficos que você consegue criar de uma forma mais bonitinha, mais visual. O cliente Grafana. O cliente Grafana, que ele gosta de ver, que dá perfumaria. Então, às vezes tem cliente que acha que o mapa é mais perfumaria do que o Grafana. Aí é difícil decidir. Isso aqui o mapa, eu acho que esse mapa a gente pode trabalhar para desenvolver e entregar para o cliente no Visio. Eu acho que faz mais sentido porque quando você vai entregar você monta ou atualiza na hora. Mas eu acho que o Grafana te dá mais informação e muito mais detalhado do que o mapa em si. O Grafana dá com mais informação. Então, entenda que isso não é um direcionamento, isso não é uma decisão, a gente precisa ouvir disso. Eu acho que o mais importante é o mais simples com mais recurso e funcional. Sim. Então, se é o Grafana, vamos pro Grafana. Eu acho que isso é uma linha que não vai ter muito atrito, acho que não dá para reinventar a roda. E entenda uma coisa, a gente quer ganhar escala com isso. Sim, tem flexibilidade. Então a grande sacada, eu acho de adicionar um cliente novo tem que ser baixo. Tem que ser baixo, exato. Vou dar um exemplo, até que vai ser um bom desafio para nós aí nesse começo. Nós já temos um cliente que a gente não tem a exigência direta, mas seria muito interessante, dado todo o norte que a gente deu para ele de tecnologia e segurança, a gente conseguir montar esse ambiente para ele. Então isso seria interessante, a gente alinhar expectativas do quê? Quanto tempo você conseguiria gerar esse template, que seria o template básico, vamos chamar assim, versão 1, em que a gente conseguiria passar a ideia que eu não sei se seria possível, eu acharia que seria muito interessante e de grande valia pra gente, seja você ou alguém da equipe, esse primeiro template a gente tentar fazer a 4 mãos. Não, vai fazer. Que seria o quê? Você, o pessoal que vai cuidar disso, monta esse primeiro, ficou legal, é isso que a gente quer, ajusta ali para que quando a gente bater o martelo que é isso que eu quero, a versão basic está fechada. Dali para frente, personalização. Obviamente, de acordo com a nossa parceria, a gente vai ter horas de consultoria que a gente pode estar usando para fazer, agregar serviço, melhorar template e tudo mais. Uma pergunta que eu acho que é importante a gente fazer, que obviamente a gente vai fazer toda essa parte de alinhamento que você falou que é muito importante, mas se no meio do caminho a gente determinar que, isso daqui, 2 itens são importantes entrar no pacote basic. Não, tá bom. Só que
eu já tenho isso implantado em 40 clientes. Existe uma forma de deploy massiva? Como funciona esse ajuste do template, no caso que é justamente o que você falou, putz, dá um retrabalho porque eu tenho que entrar depois em todos para ajustar. Existe uma forma da gente automatizar isso para que no futuro seja massivo, um clique e deploy, não sei. Bom, depende primeiro do que vai ser mudado. Se for mudado o item de coleta que não precisa de script, nada no servidor do cliente, aí você vai fazer pelos hábitos e já vai funcionar automático para todos os clientes. Perfeito. Agora, se for uma coisa que eu preciso de um script dentro do cliente... Dentro do proxy do cliente lá ou dentro do cliente em si? Dentro da máquina do cliente em si. Entendi. Dentro do proxy, se a gente usar o Docker... proxy ele é só leitor, ele só manda para cá o que está chegando. Se a gente usar Docker, ele pode também ser um caminhador lá dentro. Se a gente usar Docker, isso vai facilitar bastante. Entendi. Então, agora, se a gente pôr dentro do cliente, na máquina do cliente, aí a gente precisa de alguma automação. Né? Um Configuration Manager, um Ansible, ou a gente gera um MSI para o cliente. Por exemplo, a gente pode pegar um MSI e gerar um MSI padrão da atual. Aí, para algumas tecnologias específicas, a gente gera outro MSI. Nesse MSI, já vai com os scripts que tem que ir atualizado. Aí você põe na ordem do cliente e deixa replicar nos servidores. Tendo módulo lá que tem nos servidores, você replica tudo automático. Não precisa em cada uma clicar, acessar e tudo mais. Quando tiver clientes extremamente médios ou grandes, você tem uma quantidade de servidores tipo 200, 300, 400, aí é interessante usar um gerenciamento de configuração como Ansible, como Chef, como Puppet, esses caras. Hoje a gente faz deploy dos nossos... pegou um cliente que a gente fez deploy de 316 lojas espalhadas em todo o Brasil. E cada uma tem os PDVs, os ATMs e tudo tal. A ideia inicial era o time de Service Desk instalar todos os agentes. A gente fez a receita do Ansible, fez todo o código, testou, executou e faz tudo automático. Conecta em cada máquina, em cada Linux, instala, faz o deploy do agente, configura e manda para os APIs. Esse é o objetivo final. Entendi. Só que não vale tanto esforço se tem 3 servidores, 4 servidores, 5 servidores. No nosso caso, vou chutar que os maiores 15, clientes, 20. 15, 20 servidores. Então, já é um tantinho, mas aí faz o MSI lá e deixa replicar e boa. Agora, quando dá pra gente fazer, quando alguém rodou a instalação do agente, automaticamente já tá monitorando. Porque se alguém esquece o processo de adicionar o host no monitoramento, tá falho. O processo tá falho. Isso então a gente automatiza isso. Não, tem que ser dentro de uma política de uma GPO dentro do servidor para que ele possa fazer o deploy automatizado. Isso, mas aí tem que cadastrar nos ABIs. Entendi. Entendeu? Então sempre tem a demanda, além do agente estar lá, você tem que fazer o cadastro. Automatizar esse cadastro, dá pra automatizar. E legal. E aí já até manda e-mail pra você falando, cadastrou o host tal, no ambiente tal. Pronto. Perfeito. Já aparece no grafano automático também. Legal, isso é muito interessante. E aí vem uma outra ponta. Já visualizando muito à frente, vocês têm algum modelo que vocês já sigam que possa ser aplicado para monitoramento em estações de usuários para os ABICs? Não. Ou já é um nível que já não recomendamos usar os ABICs para monitorar a estação. Perfeito. E aí agora eu acho que agora vou falar um pouco da minha responsabilidade aqui dentro. Vamos falar um pouco de custo da operacionalidade, seja em AWS, seja em Azure, na cloud. Você deu a simulação dos 3 servidores, de um servidor e tudo mais. E imaginando que hoje, justamente por questões inclusive de parcerias e tudo mais, todo mundo busca isso para tentar implantar mais recursos com o menor custo possível. Dado que você já viu aí o que a gente quer de arroz com feijão, um início, o que você estima de infraestrutura em nuvem? Quando eu falo nisso, a questão dos 3 servidores, ou eu começo com um da forma que você falou, eu consigo depois quebrar para 3 de novo. Como que funciona esse processo? Na minha visão, eu acho que a gente não vai usar muito recurso no começo, mas eu acho melhor começar 3 menores do que um gigante. Tá bom? Porque a gente separa um banco menorzinho, um front menorzinho, um server menorzinho, ou usa Docker e põe junto. Quando você fala menorzinho, nós estamos falando de uma máquina de que performance? Sei lá, um banco de 6 GB para começar. Não, mas isso de espaço e processamento em memória? Não, 6 GB de memória. 6 GB de memória e 6 GB de CPU, 100 GB de disco. Tá ali do 100 GB de disco. Isso. Tá, e aí vamos imaginar que eu tenha... por que eu te falo daquela questão do reporte automatizado? É importante. Talvez a gente crie 2 modelos, um quinzenal ou um semanal e um mensal. A ideia é que esse reporte seja, de certa forma, depois de um processo de retenção, vamos dizer, o nosso histórico e o nosso compliance em relação ao monitoramento daquele cliente. Sim. O que eu quero dizer com isso?
Vamos imaginar numa casa de 100 clientes com monitoramento desse, do que você julga ideal, que você tem mais experiência que a gente, para que eu consiga armazenar 1 ano de dados, Isso. gerenciando, criando, além do disparo por e-mail do report, a gente criar um storage separadinho ali, um disco, para que a gente crie uma estrutura de pasta que os reportes vão sendo automaticamente arquivados ali. Sim. E que a gente possa, de forma automática também, que isso seja um ciclo. Sim. Ou seja, deu 1 ano, Re- salvou o último report, o último mês apaga e começa o fluxo de novo. Sim. Nuvem tem muito disso. Hoje e o Sim. final. Eu acho que No final nós estamos falando do quê? depende do que é o final. O final seria isso. Esse desenho de Não tem como monitoramento saber, a gente precisa saber tem que ter o primeiro mês. um cliente pelo menos, pra gente fazer uma conta de replicar o quanto aquele cliente está gastando de performance, quanto aquele cliente está gastando de espaço e pensar o que vocês falaram, quanto tempo a gente vai ter de armazenamento. Quanto mais histórico, mais disco vamos usar, lógico. Mas cara, O disco é tranquilo barato, ambiente. né? Não vai dar 1 ano, não vai chegar a 500 GB nunca. Talvez eu acho que não chega a 500 GB. Tudo depende Nós de estamos falando que 1 do tera é que- uma coisa muito longe. Pro esse ambiente, longe. Longe. Não, é isso que eu preciso saber, porque Extremamente hoje a gente em longe. nuvem, você sabe. O que a gente pega- paga basicamente processador, memória e disco. Sim, o que pega vai, quanto tempo os itens vai ser coletado. Então o ping, o CPU tal, eu vou coletar em 5 minutos, ou 10, ou 2, ou 1. Tudo isso vai influenciar pro tamanho a do disco. recorrência, a frequência frequência de coleta do item e o E aí quanto tem que tempo fazer vai ser aquele trabalho armazenado. que você falou, que o que for coletado em minutos, depois de um tempo vira aquele Isso, outro para isso, poder liberar o espaço exato. e continuar o monitoramento no fluxo. Com os dados do Zabbix, vocês vão ver que as possibilidades de fazer um monte de coisa legal para entregar pro cliente é imensa. Tem cliente nosso grande fazendo data lake com os Zabbix. Então eles montaram um data lake na AWS, processando isso, mandando para S3 da AWS e fazendo inteligência baseada nos dados para entregar pro cliente. E já é chamado de Business Monitoring, não Nokia. Mas aí é step by step. Não, mas a gente Que é o que eu te comentei, por exemplo, da parte dos serviços críticos dos nossos clientes. Step by step. Né, como eu já havia comentado com você, que a gente tem alguns nossos clientes, apesar de bem diversificados, a gente tem um foco e esse foco eles utilizam sempre as mesmas funções. Sim. Então talvez a gente possa fazer um business monitoring Legal. focado no Nesse- que esses clientes nesse segmento. precisam. E ele não entra no Basic, ele já é um produto boa. diferente que, ó, você quer monitorar? A gente consegue te entregar se Sim. serviço A, B, C, D, E estão disponíveis e você vai saber isso em real time antes Isso, mesmo é. deles alarmarem Você você. já no fala se o pacote. processo vai estar no ar, se o cliente vai, se o user experience do cliente dela, do cliente do teu cliente, Exato, vai estar afetado exato. ou não. É aí que tem que chegar e aí começa a cobrar e aí os ads começa a ser um negócio. Não, ele já é um negócio porque ele te ajuda. Né? Sem dúvida. Mesmo mas sem ele não vender. é cobrável. Ele Hoje, não é pro cobrável, nosso, né? Agora pro vai, nosso- quer se tornar, vai se tornar. Exatamente. Porque a gente vende, ele é uma ferramenta de apoio. Isso. Mas ele pode ser Ele vai sair, Um de, ele adicional, vai sair de exatamente, investimento ele para é virar um- receita. Isso. mais ou menos isso. Porque TI não tem custo. Sim. TI tem investimento. É. Então Ele vira um sai de produto no investimento. nosso portfólio. É isso. Eu vou poder É vender um serviço. serviços. Legal. E aí, agora uma grande pergunta que eu acho que é uma coisa que vai servir para muita gente. Qual o time para a gente conseguir ter esse primeiro template e implantar esse primeiro template? Não, cara, umas 2 semanas, nem isso. Então podemos falar que no começo de março nós já temos o primeiro cliente montado Sim, já em operação para testes. em Grafana, em teste, se muda ponta a ponta esse cliente. Pega um e faz. Legal. Cara, tá, ajusta aqui, eu já criei o dashboard. Tá legal? Não, então ajusta. Vai. O primeiro demora. Depois. É o primeiro. Que é aquela história. Antes Exato. de replicar, vamos deixar Exato. o primeiro do jeito que tem Sem que mudar ficar. nada, porque na hora que começar a fazer tudo correndo, o planejamento é mais importante do que a execução dos hábitos. Sim. Perfeito, perfeito. E isso a gente consegue ter um ganho de escala bem considerável e agregar muito pro nosso negócio. Que mais? Que mais? Que mais? Dúvidas? Problemas? Essa parte do que a Empecilhos. gente vinculou aí, eu só acho assim, é interessante talvez você só pontuar se é possível, se a gente Não, viajou muito. Tá tranquilo, só. Parte de link de internet, É. essa parte de disponibilidade, latência, consumo e perda de pacote. Beleza. Tá, parte de firewall, que é muito importante, né? A maioria dos clientes hoje, todos têm pelo menos um firewall mais simples possível, mas de grandes marcas. Tem essa SonicWall, NMP, acabou. WatchGuard. A gente consegue monitorar processamento, memória, consumo. Desde que tenha no SNMP dele lá. Dá lá na frente pra monitorar se tem uma regra sensível dentro do file. É andar dentro do file e pegar a regra que tá sensível. A gente faz isso na AWS, no Security Group.
Então se tem um security group aberto 000/0, porta 80 ou porta 22, pior ainda, tá errado. Alarma pra mim. Tudo isso nos Zabbix. Que você consegue fazer uma monitoria com acesso naqueles IPs externos, já monitorando uma série de portas padrões, e se alguma daquelas padrões estiverem abertas, já te alerta que você tem é porque você pode entrar dentro da aplicação, no IP da aplicação e tentar bater na porta, que é o básico, ou você pode entrar dentro da AWS, no meu caso, e dentro do Fire, no teu caso, você tem alguma regra aberta lá dentro. E assim como, praticamente um penetration test. Assim como a gente tem monitorou login no Sophos. O cara logou no Sophos do Fire, deu a senha errada na hora do usuário. Pim! Tentativa de login. Isso para um ambiente crítico é besteira, para mim é besteira. Mas meu ambiente não é ligado pro meu Fire, do TLCP. Tá tudo em cloud, né? Aliás, grande parte dos serviços são SaaS, né? O e-mail, tudo SaaS. Dropbox, Enterprise que a gente usa. Que essa é uma parte que é o que a gente falou do Business Monitoring. Muitas empresas utilizam esses serviços e a gente hoje tem um monitoramento de certa forma passivo desses serviços. Porque se a Microsoft cai, a gente só descobre quando o cliente está ligando, parou. E seria interessante talvez a gente criar um produto disso, posteriormente a gente conversa, sobre esse monitoring, business monitoring de alguns serviços que por exemplo, atual é crítico. Então a gente poderia criar no nosso dashboard do Grafana, além dessa visão dos clientes, talvez um monitoramento de alguns serviços que pra gente é interessante. O que poderia fazer também lá na frente é pegar os dados do sistema de chamada que vocês têm e pôr junto dos Zabbix. Que aí o cliente vai ter os dados, quantidade de chamada, SLA de chamado e o ambiente dele. Isso é interessante. No Grafana. Ele consegue cruzar. E aí no caso da nossa solução. Só precisa ver se ela, com certeza ela tem API, porque eles já estão grandinhos né? Já deve ter API. E aí isso é um processo simples de ser feito? Não é difícil. Dá pra fazer. A gente fez isso já em 2016. A gente mudou agora para um software pago, mas a gente usava o GLPI. E aí o cliente tinha... Nosso próprio mesmo time tinha mesmo um dashboard do Grafana, quantidade de horas acumulado, porcentagem, tudo cálculo lá. E aí, a partir do momento... Isso deve ter na ferramenta, mas a partir do momento que tá nos Zabbix, você consegue fazer até alarme pra você. Cara, usou 80% do contrato. Manda um e-mail pro Bruno, pro Dennis, pra quem tem que mandar. Entendeu? Não usou. No nosso caso era não usou. Não usou as horas do cliente. Pô, o cliente tá pagando, não tá usando, vamos fazer ele usar. E a gente tinha uma métrica disso e mandou um e-mail pra gente, ó. Cliente SPTO não usou as horas de contrato. Isso, contrato, pô, vai isso é lógico, vai ter que cancelar. E aí dentro da nossa parceria, dos moldes que a gente já conversou, a gente conseguiria estar fazendo isso? A gente dá uma olhada nas APIs lá e vê, ou eu faço vocês Porque justamente a ideia é justamente essa. Eu acho que e tem um mensal também, a gente faz no segundo mês. Não, é que justamente eu acho que é aquilo que você conversou, às vezes a gente tentar fazer uma parceria em que, obviamente, talvez no início a gente consuma um número maior de horas, que a gente abata já dos próximos meses, dado um contrato de recorrência. Mas isso é super interessante a gente integrar o Desk nesse quesito principal, não do detalhamento em si do chamado, mas uma visão global de número de chamados, se consumiu. É legal. Dentro da ferramenta tem o nosso contrato com o cliente, então tem um número de horas que dá para monitorar. E também isso para você, porque você vai começando esse novo modelo de negócio, mas com certeza você vai se esbarrar com as ferramentas que a gente já está te entregando algumas coisas. Somos o primeiro gerador dessa demanda, talvez os próximos. Pegando esse negócio do Service Desk, aí quando tiver uns 2 meses tudo monitorado, 3 meses, vai abrir chamada automático. Então caiu o servidor e eu tenho certeza que aquilo não é falso positivo. Abre chamado para o setor tal da empresa no e-mail tal. Abre chamada automático, não é abrir chamado via e-mail não, vai abrir chamado via API do sistema de chamada, já vai bater o SLA automático, lá na frente já vai passar o IC automático. Não, a ideia é que a gente quer fazer esse primeiro template completo, é o que eu te falei. Então se for para pôr a API do Desk agora, já vai pôr, vamos perder o tempo, que leve 1 mês o projeto inicial, mas que depois isso, justamente, a ideia não é que você faça o hands-on configurando isso para todos os nossos clientes, e sim que o Paulo, o Lopes, o pessoal que for cuidar disso, replique isso. Não, mas eu acho que a gente está muito bem alinhado. Isso aí, cara. Essa parte agora, eu acho que você falou da integração com o nosso sistema de chamados, eu acho que foi a cereja do bolo para fechar a reunião. Era algo que a gente tem buscado ter essa transparência com o cliente, de deixar bem aberto o que ele consome, como ele consome, qual é o timing dessas coisas. E isso integrado numa única plataforma, que era o nosso objetivo, legal. Você está conseguindo atender a gente muito bem.
Essa parte de desktops, a gente tem uma outra plataforma É. que a gente gerencia. Tem 1 milhão de solução para monitorar desktop, mas o que eu vejo nos clientes, independente de ser pequeno, grande, gigante, Lansweeper. Nunca vi nada chegar no nível do desse cara. E o preço, Perfeito. cara, gerenciamento de desktop, gerenciamento de licenciamento, segurança, update, deploy automático. Posso pôr o pacote dos Zabbix no Lansweeper principal, o Lansweeper replica para todos os clientes. Pronto. Posso pôr ele até no servidor. Fundaço. Muito legal. Tá bom. O que mais? Enough. O que mais? É isso? Então acho que é isso. Acho que agora a gente só começar com a mão na massa, efetivamente. Passar Isso os aí. acessos para que sejam configurados esses servidores, essa infra toda. Consigo te abrir budget, tudo que a gente tem Sim. para a gente poder. Hoje em dia com a calculadora a gente consegue prever Sim. se a gente consegue trabalhar dentro desse range, montar um ambiente e Isso aí. rodar. Bom, Bruno, Denis e... Bruno, né? E Igual. agradeço a disponibilidade de todos. Senhor, Obrigado a você. por abrir a empresa aí. Eu te avisei ontem à noite, falou, eu posso gravar? Tá Vou fazer um tudo negócio no certo, YouTube agora. Bora. Vou chamar a vida real para compartilhar para os clientes, para os É empreendedores justo. que estão começando na carreira ou que já estão na carreira e querem ver como é que vai uma reunião de Zabbix, mais para frente de outros produtos nossos, como é que vai indo, qual que é o dia a dia realmente e como que se discute, né? O pessoal fala muito, é o contrário, né? Eu chegar aqui, Denis, Bruno, o Zabbix faz isso, aí, fala 2 horas, depois fala, mas o que você precisa? Ó, é o contrário. Contrário, né, pô? Você fala, a gente vai afinando os pacotes, fala, vai assim, assado, isso, deixa o cliente falar, entende a dor do cliente, vai ajudando com ele, vai melhorando junto com ele, e você ajuda ele também te ajuda. E vai indo, vai formando. Então, aqui tem o escopo do que vai ser entregável, do que vai ser entregue, e aí agora vem a reunião de planejamento, que também a gente vai tentar fazer uma vida real da reunião de planejamento também com o Bruno. No nosso escritório aqui, nós vamos também tentar gravar a discussão de como fazer a arquitetura e de como fazer o que mais. Obrigado pessoal que assistiu e dá feedback aí que vocês acharam dessa nova ideia. Abraço.